Meus amigos, minhas amigas, estou aqui de volta para falar da nossa mente, que nos engana o tempo todo, que nos ilude, que cria uma imagem errônea do que vê, porque vê e não sabe decodificar o que vê com a precisão devida, porque cada ser é um ser. E quando olha uma situação que quer associar a outra, que já não é a mesma situação para ser comparada, enfim, a mente cria muitas ilusões, muitas coisas erradas sobre vários assuntos e pessoas e deduções que não tem nada a ver com o que se está vendo, mas é a sua maneira de dirigir a vida de cada um e, consequentemente, nós estamos nesse mundo maravilhoso de se viver, onde cada um cuida de si e que se lasque o outro. Perceba que a minha preocupação é com respeito a esse período no nosso mundo. É um período intenso de mudanças que nunca antes houve na nossa história. Se você for analisar, nunca se viu tantas situações conflituosas nos poderes, tantas situações de ficar evidente toda uma armação oculta, né, para que haja um domínio individual ou até global de pessoas e sociedades todas. E todo também um processo, né, que enfraquece a vontade do ser humano, enfraquece a sua maneira de reagir com relação às suas dificuldades, que também dificulta ele enxergar as coisas na real, dificulta ele enxergar as coisas com clareza, faz com que haja um adormecimento, sabe, da pessoa dentro de situações. As pessoas muitas vezes com dificuldades para entender o que fazer e se acomoda, sabe, e fica na zona de conforto esperando a passagem de alguém para lhe dar a mão, o que é extremamente acomodador e sem comentários em termos dessa atitude ser a melhor alternativa nesse momento. O mundo mudou. Querendo você ou não, o mundo mudou. O mundo hoje já não é mais aquele mundo onde se mantinha tudo oculto e ninguém sabia-se de nada. Onde aqueles que muitas vezes dominavam as situações poderiam ser acusados, né? Eles muitas vezes sempre levavam as melhores. E fora isso, tinha um controle rigoroso, né? Onde uma pessoa que se rebelasse, ela era obrigada a se retratar ou até seria prejudicada de alguma forma ou até afastada da sociedade. E isso não é que não ocorra, até ocorre em algumas partes do mundo, mas hoje é muito mais fácil você criar uma gravação onde você mostra de maneira irrefutável uma atitude de uma pessoa que, diante da massa, né, iria contrariar, iria exigir provas, e hoje você, ao falar, você mostra as provas, né, porque hoje existe tantas facilidades para se gravar, para se filmar, para se fotografar, qualquer situação, atitude, ato, não importa o que esteja acontecendo, você tem como documentar. Enfim, tudo isso contribui para uma melhora, né, vamos dizer assim, ainda não é bem na punição ou num afastamento, mas só uma consciência de que as suas autoridades não estão, vamos dizer assim, cumprindo as suas obrigações, já é uma grande coisa, para começar a ter
uma nova situação, criar-se novas ideias que possam mudar isso de maneira construtiva, de maneira positiva, de maneira onde a distribuição de renda, onde as pessoas possam ter a esperança de ter um lugar melhor nesse mundo, de ter uma situação melhor nesse mundo, que isso daí é desprezado, né? Então é importante salientar que o mundo mudou. O mundo velho era muito baseado nas situações externas. Sabe, tudo que você demonstrava, via e fazia era fundamental. E as coisas internas que se lasquem. As coisas internas que deixasse de lado, e se houvesse algum conflito interno, cada um que se vire e procura a sua cura, enfim. Agora nós estamos num mundo novo onde essa mentalidade ficou para trás, onde a união vai ser um dos objetivos dessa sociedade. A união que eu digo não é só em relação um ao outro, mas em relação ao universo em si, a ligação com outras raças ou de outros mundos que logicamente existem, que logicamente estão aí, sabe? É só uma questão de observar até na nossa arqueologia, tem muita coisa escondida que foi descoberta, mas não é conveniente mostrar as coisas que não têm explicação, né? Então é muito mais fácil deixar como está e as pessoas vão sendo conduzidas, né, como boi de manada, aos objetivos que os dominantes, os dominadores querem, para que não haja nenhum estouro na boiada. Enfim, o que eu quero também salientar é que, como estão nessa mudança, que começou desde 2012, né, e cada vez ela vai se intensificar mais, até se completar e formar a base, o alicerce para a nova sociedade, para o nosso novo mundo, a exemplo, né, da irmandade, a exemplo da distribuição de renda, a exemplo de uma possibilidade de cada um encontrar a sua felicidade dentro de si próprio, com o apoio externo, sabe, com um real apoio externo, mas focando o seu interior, que é justamente esse objetivo que eu me proponho a tentar elucidar, ou pelo menos colocar o pouco que sei à disposição de todos. Veja que a mente é uma das ferramentas, né? É o argumento mais forte que se tem para lidar com o mundo, né? E nós temos problemas com ela, porque ela não é preparada para lidar com o mundo, ela não é preparada para chegar a deduções nenhuma, sabe? Não há condições, porque ela sempre vai ser seletiva, sempre vai separar os assuntos que ela acha importante e afastar os assuntos que ela não acha importante. E de repente não tem que se separar nada, de repente tem que se agregar tudo para extrair o extrato de tudo e aí sim formar uma nova ideia, levando tudo em consideração, as duas partes, a dualidade, eliminando a dualidade com isso, né? Porque tanto o certo e o errado estão certos, ou tanto o certo e o errado estão errados, tanto faz. É uma situação extremamente caótica essa dualidade. É justamente isso que faz com que todos não se entendam, né? Então tem aí N exemplos de dualidades, não vou me deter em exemplificar todos os diversos, né? Tem aí a dificuldade do idioma, que afasta também um dos outros. Tem aí o medo que foi implantado no inconsciente coletivo, um medo que faz com que você não cumprimente seu vizinho, não cumprimente ninguém, preservando a sua integridade física, moral, emocional, mental. Esse medo, né, de ser aviltado faz com que as coisas fiquem mais difíceis. Você não possa abraçar um vizinho, você não possa beijar uma criança, que você já é taxado disso, você já é taxado daquilo, você é mal compreendido, você
tem uma atitude totalmente fora do normal, que é justamente respeitar o outro sem tocá-lo, respeitar o outro em todos os aspectos e principalmente não falar com o outro se ele não quiser falar com você. Enfim, tudo que é para atrapalhar é implantado nessa sociedade, né? A dificuldade, vamos dizer assim, do pobre e do rico, né? Você tem uma diferença aí, tem uma dualidade aí, ó. Sabe, você vai, uma pessoa analfabeta com uma pessoa culta, uma pessoa bonita com uma feia, e vai por aí. O trem é muito doido. E se você for realmente classificar, você está lascado. Aí você entra na bagunça. Porque o lance é sair da bagunça. O lance é você sacar a bagunça de longe. Ah, eles estão brigando por causa do time que perdeu, que o outro time era melhor, que o que perdeu era melhor do que o que ganhou. Olha a bagunça. Então, a bagunça fica formada quando existe pessoas ignorantes da bagunça. Pessoas que ignoram esse tratado. Entendeu? Pessoas que ignoram que não existe certo e errado. Sabe? O certo e errado ele não existe. Porque o que é certo para um não é certo para outro e vice-versa. E aí cria-se todo um problema. As discussões são implantadas. Implantadas porque se salienta os defeitos do outro. Se salienta as dificuldades do outro e não as qualidades. E não as facilidades que o outro nos propõe, nos provém. Sabe? Não é focado nas maravilhas do ser humano que ele tem. É só focado no que ele tem de feio. Só é focado nas doenças que ele criou, que ele tem. Só é focado no que ele tem de ruim e que pode me prejudicar. Mesmo que o ruim não exista, só exista na sua mente que mente. Porque é justamente a mente que vai avaliar isso. Olha só, entregue na mão de quem para julgar? De quem não sabe nada. A mente ela vai avaliar aquilo que ela está vendo, ela vai associar não ao que ela experimentou com aquela pessoa ou com aquela situação, e sim com o que ela assistiu na TV, que só passa tranqueira, só passa assuntos para chamar a atenção e que não levam a nada. É uma cultura inútil sendo divulgada, sabe? E os donos desses meios de comunicação, eles devem ter algum motivo, né, por trás de tudo isso, entre aspas, né? Sabe, deve ter algum motivo, deve ter alguma situação macumunada, né, para que haja vamos dizer assim, uma deseducação, uma facilidade em distanciar uma pessoa da outra. E as pessoas não se apercebem disso, sabe? E quem tem a boa fé, muitas vezes, enquanto ela estiver fazendo na sua boa fé alguma coisa que está dentro do sistema ou que esteja permitido pelos superiores, porque aquilo que está sendo feito com pureza, com dignidade, com seriedade, contribui para a manutenção do que está aí. Agora, se essa mesma pessoa mudar de opinião e começar a falar coisas para melhorar isso ou melhorar aquilo, que já começa a acusar ou a mostrar deficiências no sistema, ela já não vai ter mais voz naquele meio de comunicação. Isso é só para vocês terem uma ideia do que o que a gente recebe é muito legal se você inverter ao contrário. Aí você vai ter a informação verdadeira. Tudo que é falado para você é o inverso. Se fala para você que aquilo é bom, aquilo é ruim. Se falam para você que isso é sensacional, é mentira. É a pior coisa que existe. Tudo que falam, se você inverter, você vai estar mais próximo da verdade do que seguir o que te falam que é verdade. De qualquer meio de comunicação, sem exceção. Sabe? E as pessoas que ouvem vão defender aquilo que ouviram nas mídias, aquilo que ouviram de falsos líderes, aquilo que ouviram de pessoas que só têm interesse em si mesma.
Eu só quero que vocês entendam que é necessário que você desenvolva o seu senso crítico. Desenvolva a sua forma de ver o mundo do seu jeito. Entendeu? A maneira como você enxerga o mundo, dá uma paradinha, vê se a maneira que você enxerga o mundo está correta, está sendo crítica, está sendo avaliativa, analítica, está sendo de uma forma onde você para pensar se aquilo que estão falando que é certo é realmente certo. Para pensar se aquilo que está sendo receitado para você tomar é o ideal. Porque hoje você não tem mais certeza de nada. Essas mudanças que estão ocorrendo tiraram o alicerce que sustentava essa mentira. O que está ocorrendo limpou a área daqueles que dominavam nos bastidores ou em outras dimensões o que acontecia nessa dimensão. De uma forma mais objetiva, nós estamos todos libertos. E ao estarmos libertos, não tem nada que nos controle nem para um lado nem para o outro, e nós podemos mudar isso. Mas para mudar isso, nós temos que utilizar a nossa mente de uma forma onde ela esteja submetida à nossa essência, esteja submetida aos nossos profundos desejos de uma vida melhor. Não tem como você conviver nesse mundo da forma como nós estamos convivendo, não tem como. Sabe, é o caminho para a autodestruição, é o caminho para o buraco, e a manada está indo nessa direção. A manada, porque quem não pensa faz parte da manada. Quem adota a opinião de outro faz parte da manada. Até mesmo tudo que eu estou falando aqui, eu desafio vocês a contestarem ou a provarem o contrário, ou até a constatarem isso ou não. Não acreditem no que eu falo. Observe. Observe o que acontece à sua volta. Observe os problemas, né? Pessoas que estão sendo injustiçadas aos montes, sabe? Situações que estão sendo distorcidas aos montes, sabe? Remédios que foram pesquisados com pesquisas distorcidas aos montes, alimentos que se fala que são os melhores e não são os piores aos montes. Compreendem como estão essas coisas? É a transição da Terra, é a transição do planeta. Agora, se você está com a venda nos olhos ou com um filtro nos olhos, só enxergando o que ensinaram você a enxergar, aí você é com você. Vai dificultar, mas, sabe, é de geração em geração que esse mundo vai mudar. E também de funeral em funeral. Porque tem que sair, né? Vai se renovando a população na Terra, e nessa renovação está entrando, com certeza, seres muito evoluídos, mas muito evoluídos mesmo. Sabe, hoje você vê uma criança dissertando sobre filosofia, você vê uma criança conversando com um adulto de igual para igual, e ensinando o adulto, principalmente o adulto que é inteligente, que é mais esperto, que gosta de aprender, que está aberto ao novo, está aberto às novas ideias, ou seja, está mais participativo nesse novo mundo. E os outros, lamentavelmente, vão estar aí à mercê de tudo que ocorre, porque se não entende nada, não acontece nada, ou melhor, não sabe o que está acontecendo, qualquer barulho ele vai correr. Qualquer situação que ele veja fora do normal, ele vai emudecer, vai se borrar nas calças. Qualquer situação ligada à morte, ele vai ficar apavorado, porque não tem uma noção clara do que é uma morte, do que a morte representa. A morte não representa o fim, muito pelo contrário. A morte é uma libertação. E não é nem por isso que eu não estou nem convidando ninguém a morrer ou a se suicidar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, longe disso. O que eu estou dizendo é que a morte ela é distorcida. Não se fala na morte. A morte é a coisa mais certa que existe para quem está vivo, para transitar para uma outra situação, uma outra dimensão.
ter uma liberdade, uma libertação desse mundo imundo que é, porque esse mundo, do jeito que está, sabe, é a coisa mais difícil, mais horrível de se viver. Porque me dói muito, de uma certa forma, passar por diversos lugares onde a situação das pessoas que eu encontro são as piores possíveis. É um saneamento básico que só está envenenando as pessoas, transmitindo doenças, sabe? É uma dificuldade para as pessoas se alimentarem dignamente, uma dificuldade para as pessoas chegarem aos seus trabalhos, cuidarem de seus filhos, terem uma vida melhor, terem um lazer, sabe, gratificante. Tudo isso aí me comove. Como é que eu posso ser feliz num mundo onde tem essa desgraceira toda, essa miséria toda? E ao olhar para o lado, para o outro lado, eu vejo pessoas passando com um bem que vale um palácio, um bem que vale uma casa, 10 casas, 20 casas, compreende? E não, também não sou contra quem tem dinheiro, não sou contra quem ganha muito dinheiro, não, muito pelo contrário, eu acho que todos têm que ter acesso a isso, e nem todos têm acesso. Aliás, muito poucos têm acesso. Aí é um trânsito de relacionamento, sabe? É uma situação de privilégios concedidos aos parentes, às pessoas próximas, aos amigos. É tráfico de influências. Então não adianta você estudar, porque é o tráfico de influência que vai comandar quem é que vai ficar perto do poder. Embora hoje há uma democracia muito grande na parte de estudos, mas sempre, sempre, sempre a massa vai sofrer, porque ela não tem a atenção devida que deveria ter. Mas, independente disso, eu também não quero nem levar isso em consideração. Eu quero levar em consideração o que a pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, ou que está pensando dentro desse mundo, o que ela pode fazer por ela. É isso que eu quero saber. O que cada um está em si preparando para si, independente dos outros. Sabe? Ninguém aqui é vítima. Todos aqui estão competentemente munidos e trajados para solucionarem os seus problemas, mesmo que isso demore um pouco mais para uns do que para outros. Mas todos têm condição de ter uma vida decente, digna, sabe? A partir do momento que você não compactua com um trabalho que você venha fazer e não ganha o suficiente, você tem que procurar outro. Então é melhor morrer. Então morrendo você está liberto. Então zerou, melhor para você. Quando a sociedade não tiver mais ninguém, porque todo mundo morreu, e automaticamente o governo não precisa cuidar de ninguém, nem vai ter dinheiro de quem arrecadar, aí ele vai procurar cuidar melhor dos seus habitantes, dos seus cidadãos. Porque ele não vai ter cidadão se cada um, sabe, seguisse o normal, né, da vida, as limitações da vida, viver sem condições de sobreviver, né, sem condição de ter o mínimo do mínimo para ter uma dignidade, deita e morre. E assim o governo vai se sensibilizar. Nossa, tá todo mundo morrendo. Nossa, quem nós vamos governar? Né? Então, de repente, fala, não, vamos cuidar bem deles, né? Melhor era na época da escravidão. A escravidão tinha cama, mesa, tinha moradia, tinha assistência médica, tinha alimentação boa, tinha tudo. Tudo por quê? Porque eram bens, né? Um era propriedade do outro. E isso daí, hoje não se tem, né? Oh, que bom, não se tem. Mas é pior, porque o que ficou desamparado, ele continua desamparado. Só que agora não tem o interesse daquele que domina de manter a saúde daquele lá. Né? Porque ele não tem mais aquele, não é uma propriedade dele. É cada um para si. Né? Então o comum, né, do egoísmo, né, do egoísmo que eu digo, da ganância, né? O comum é cada um para si, que se vire, quem pode mais chorar menos, e nem sempre, aliás, nunca é. Quem não tem muito é falta de capacidade de ter. Nunca é.
Ele não tem a oportunidade. Então, tem que se fortalecer intimamente para cavar essa oportunidade. Sabe? Vai depender do quê? De como se criarem os filhos. Quem está ouvindo isso já não tem condição muito de reagir, né? Pode reagir sim, mas não tem tanta condição como o seu filho, que vai ter essa base vinda do pai, que está ouvindo isso e está privilegiando, focando o autodesenvolvimento do seu filho, né? Ele vai procurar fazer com que o filho seja forte diante de uma sociedade que é predadora, diante de uma sociedade que ele vai ser um boi de manada. Se permitir que ele vá do jeito que vá, é um boi de manada. Se vai para a escola, o pai não está nem aí. Se o pai chega em casa, a mãe chega em casa, não está nem aí para os filhos, entendeu? Pelo que eles estão aprendendo, ou ensinar, ou buscar eles se instruírem para passar instrução para os seus filhos, você entendeu? Vai continuar boi de manada, sabe? Adotando a opinião do que ele acha que é o melhor, do que ele acha que é o sensacional, do que aquele que aparece na mídia e fala uma ou duas palavras que o agrada, sabe? Aquele local que ele vai para ter um contato com planos elevados, ele também vai ser direcionado de uma outra forma, né? E ser culpado e aceitar o que a vida dá, porque a vida dá o que ele merece, se ele não tem é porque não merece. Não é bem assim, não. Não é bem assim, aliás, não é assim. Ele pode buscar a sua alegria, a sua felicidade, ele pode estar numa situação hoje deprimente, mas consciente, eu estou numa situação deprimente que eu permiti. Eu não estudei, eu não peguei o diploma, né? Porque você vai estudar, você não vai ter um aprendizado do que lhe interessa. Do que interessa muitas vezes até para exercer sua profissão. Você vai ter um aprendizado para pegar um canudo. A partir daí você vai buscar por conta e risco o que você quer aprender para atuar nesse mundo da forma melhor possível, que tenha melhores resultados, você trabalhe com alegria, você trabalhe com felicidade. É assim que tem que de repente proceder numa sociedade que é predadora, numa sociedade onde você não tem as oportunidades. Agora, isso aliado, sabe, ao amor, à essência do outro, não necessariamente ao que o outro te apresenta, mas à essência e o respeito, porque ele também precisa alcançar o que você está buscando. E se você o ajudar, vai ser melhor para você, você vai se sentir melhor, mais fortalecido, e ele vai reconhecer em você uma pessoa parceira, e vão seguir os 2 de mão dada, os 3 de mão dada, os 10 de mão dada, os 1000 de mão dada, os milhões de mãos dadas. Mas começa com um, começa com você. E é assim que é. Quem quiser ter algum contato, esclarecer algumas dúvidas, eu deixo o e-mail, é bussolastral1@gmail.com. Um grande abraço, obrigado por ouvirem e aguardo as dúvidas que surgirem.